Olá, queridos amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor ressuscitado esteja e permaneça em vossos corações, juntamente com a ternura de Maria Santíssima, nossa querida e amada Mãe. Sejam todos bem-vindos a mais um momento de encontro com a Palavra de Deus, onde a cada dia nós queremos crescer juntamente com essa palavra, para que ela possa nos ajudar a testemunhar esse Deus de amor que está vivo e presente no meio de nós. E chegamos então a essa terça-feira, dia 26 de setembro de 2017, celebrando a 25ª semana do Tempo Comum. Convido você a tomar comigo a palavra de Deus proposta para essa reflexão de hoje, Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículos de 19 a 21, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, a mãe de Jesus e seus irmãos foram ter com ele, mas não podiam se aproximar por causa da multidão. Alguém lhe comunicou: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te ver. Ele respondeu: Minha mãe e meus irmãos são estes, os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos aí caminhando para o término do mês de setembro, onde a igreja então nos apresenta como fonte riquíssima a palavra de Deus. E é justamente mergulhado nessa palavra que nós queremos então crescer na santidade de vida, vivendo o amor, partilhando, sendo solidário um para com os outros. É assim que nós vamos então ser luz no mundo. É assim que nós vamos então viver aquilo que é a vontade de Deus e também a proposta do Evangelho. E hoje a liturgia, ela vem justamente nessa temática. Se nós pegarmos então o Evangelho, nós ouvimos São Lucas nos narrar que Jesus, ele está então ali no ambiente e vai ao encontro dele quem? A mãe de Jesus, ou seja, Maria, juntamente com os seus irmãos, aqueles que também caminhavam junto com Jesus e que por um motivo ou outro ficaram para trás. Mas eles não conseguem chegar perto porque grande multidão estão ouvindo Jesus. E aqui está, talvez para nós, o centro desse evangelho de hoje. As pessoas que estão ouvindo Jesus. E aí nós podemos olhar para a nossa vida corrida, agitada no dia de hoje e nos questionarmos: e eu? Tenho parado para ouvir Jesus? Muitos de nós deixamos então ali seduzir pela correria, agitação própria desse nosso tempo que nós vivemos. É trabalho, é escola, é academia, é isso, aquilo, outro, tantas coisas, reuniões até mesmo nas nossas comunidades. E tudo isso vai então ali sufocando ou preenchendo o nosso tempo e nós então esquecemos daquilo que é essencial, de parar para ouvir Jesus. E a multidão então no Evangelho está lá ouvindo Jesus. Mas alguns vão dizer para Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te ver. Jesus, olhando aquele povo sedento da palavra, que estava ali com os olhos fitos em seus ensinamentos, ele vai dizer então para aqueles que anunciaram que a sua mãe e seus irmãos estavam lá fora, vai dizer: olha, esses são os meus irmãos e também minha mãe. E aqui é interessante porque nós podemos cair na tentação de achar que Jesus está menosprezando os seus familiares, Maria, sua mãe e seus parentes. E não é nada disso. Pelo contrário, é muito mais do que isso. Jesus está dizendo: olha, todos estes que acolheram essa mensagem do Evangelho, a boa nova do Reino de Deus, se de fato abrir o coração e deixar que essa palavra proclamada transforme a sua vida, esses também vão fazer parte da minha família. Não família sanguínea, mas família, comunidade, irmãos em Deus. É esse o convite que Jesus então faz para cada um de nós. Ele estende também o grau de parentesco a todos aqueles que ouvem e colocam em prática a palavra de Deus. E é interessante para nós, queridos amados irmãos, que o Papa Francisco, numa
uma das suas homilias na casa de Santa Marta, ele dizia: ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. Esta é a vida cristã, que dispensa então comentários, porque muitos ficam então preocupados. Nossa, como é que eu faço para ser cristão? É ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. É a síntese que faz para nós o Papa Francisco. Então é pertinente para nós mergulhar nessa grande fonte que é a palavra de Deus, a Sagrada Escritura. E ali está então contida todos os ensinamentos de Jesus, para que nós possamos então trilhar sempre os seus passos, trilhar sempre os seus caminhos. E o salmista de hoje então nos convida a fazer a experiência da alegria. A alegria quando então nós temos a oportunidade de ir à casa do Senhor, ouvir a sua palavra, ouvir a sua voz. É o que nos convida a rezar o Salmo 121 proposto para a liturgia de hoje. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E é triste quando as pessoas que também ficam com o coração fechado, tristes, zangadas, quando nós convidamos a ir para a igreja, para poder celebrar a fé, para poder renovar a esperança, para celebrar a vida. Muitas pessoas ficam tristes, mas aqueles que então reconheceram Jesus Cristo através da sua palavra, podem então se alegrar com cada oportunidade que o Senhor nos oferece de poder ir ao seu encontro em uma das suas igrejas, das suas comunidades. Essa experiência que nós então somos chamados a fazer. E a primeira leitura de hoje também vai nos falar da casa do Senhor, do templo. Nós temos então hoje o rei Dário, que vai então apoiar, dar continuidade àquilo que foi a proposta do rei Ciro, de poder então permitir que o povo de Israel voltasse para Jerusalém, reconstruísse o templo e suas vidas. E Dário, então, o rei, ele vai então dizer: ora, dê todo o apoio necessário para que eles possam construir o templo. Se for necessário, ajude também financeiramente, e eu irei retribuir. Então é um rei que também tem o seu temor a Deus, que respeita a fé do povo. É uma pena que muitos líderes religiosos de hoje, eles não pensam assim. Mas olhando para essa primeira leitura, também é motivo de esperança, porque não somente aqui o templo físico falando, mas também o templo espiritual, a qual São Francisco, cuja memória nós vamos então, a festa, iremos celebrar no próximo dia 4 de outubro. São Francisco foi chamado pelo Senhor para poder reconstruir a sua igreja. E ele pensava que era aquela capelinha, a qual então ali ele se colocava em oração, que estava também caindo aos pedaços, e reconstruir aquela capela. Mas não era aquela capela, não era aquela igreja que o Senhor então chamava Francisco a reconstruir, mas a igreja, templo, não templo físico, mas pedra viva, que somos cada um de nós. Que muitas vezes, queridos amados irmãos, estamos ali então como que necessitados de uma reforma interior. Essa casa nossa precisa passar ali então por um reboco, uma pintura, um acabamento. Essa é também a nossa vida, porque o pecado muitas vezes ele vai deteriorando a imagem e semelhança de Deus que está dentro de nós, e é preciso passar por essa reforma. E a palavra de Deus então que quer nos configurar novamente a Cristo, Ele que é o nosso Senhor, Ele que é o nosso Rei. Portanto, meus queridos amados irmãos, deixemos-nos então conduzir pela vontade do Senhor, alimentando-nos dessa palavra que traz para nós essa grande bem-aventurança de podermos sermos também chamados por Jesus de irmãos, como família de Deus que o somos, através da nossa fé. Mas é preciso ouvir aquilo que Jesus dizia no Evangelho. Aquele que então ouve a minha palavra e põe em prática. Esse é meu irmão, é minha mãe. Esse é o meu parente. Que o Senhor então nos ajude a podermos crescer na leitura, no desejo de poder então ali cada vez mais conhecer a palavra de Deus, para que assim possamos, meus amados, como famílias de Deus, possamos fazer com que o templo
vivo que somos cada um de nós possa também ser restaurado e possamos ajudar tantos templos vivos que se encontram afastados desse caminho. Que nós sejamos então esse instrumento, canal, na mão de Deus, a qual então Ele possa alcançar a vida de todos aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor. E que o Espírito Santo de Deus nos impulsione, Ele que é a força de Deus seja também a nossa força nos momentos de comodismo, dificuldade em nossas vidas. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E que alegria então poder contar com a sua presença até o final desse vídeo. Você que faz parte dessa família, que já se inscreveu no nosso canal, muito obrigado. E você que ainda não se inscreveu, clique aqui em inscrever-se. Vamos então aí crescer cada vez mais nesse canal, evangelizando, levando a palavra de Deus a tantos corações atribulados, a tantos corações chagados. Que Deus então abençoe você, meu querido amado irmão, por intercessão de São Paulo. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir, e espero por você.